tá, gente? Gente, bom dia novamente. O barulho ao lado aqui da sala não tá incomodando vocês, não, né? Dá pra me ouvir direitinho, né? Tá um pouco alto às vezes, mas dá para ouvir. Pois é, exatamente. Eu também acho que tá muito alto. E pra mim tá incomodando, mas enfim. Gente, bom dia. A PPR, eu acho que a professora Roberta já passou a lista, né, de materiais para vocês. A professora Roberta já conversou sobre como é que vai funcionar a disciplina. Segunda-feira com vocês, não foi isso? Não foi não, gente? A professora Roberta não conversou com vocês? Na segunda? Ela se enganou. Eu acho que não foi da nossa turma. Eu acho que... Será, gente? Deixa eu ver aqui. Não, foi ela sim. Ela falou, não, amiga, já passei a lista de materiais, a lista do plano de ensino. Aí ela pode dar a primeira aula. Deixa eu ver, é 6MB. Ela disse, ela falou para mim que ela tinha dado porque vocês estavam juntos. Eu acho que ela pode ter dado, talvez vocês não estivessem na aula, será? Aqui, ó, prato parcial removível, 6MA, engraçado, verdade, ela deu 6MA mesmo, gente. 6MA. Não, 6MB. Foi, gente, ela, aqui pelo cronograma, ela estava tanto na A quanto na B. Vocês estavam juntos na segunda. Então, ela não se enganou, eu cumpri o horário direitinho. Mas, de qualquer forma, eu vou enviar para vocês, tá? O plano de ensino e o cronograma, tudinho que foi que ela passou, novamente para vocês, tá bom? Mas aqui pelo cronograma, o nosso horário, na segunda-feira, vocês estão juntos Vocês vão estar juntos na segunda, à tarde, inclusive. É à tarde? Ai, meu Deus. Vocês vão estar juntos, a 6MA, junto com a 6MB na teoria, na segunda-feira, tá? A quarta-feira vai ser o dia de prática, mas como a gente precisa dar algumas teorias para vocês, vocês não vão estar juntos na quarta-feira. Na quarta-feira vai ser só 6MB, tá bom? Então, o que vai acontecer? A prática de vocês, eu acho que sem ser nessa próxima semana, na outra, na PPR, eu acho que vocês já entram em laboratório, tá? Então, vamos lá. Teoricamente, então, hoje é realmente a primeira aula de conteúdo, tá bom? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre... Tá aparecendo a projeção de vocês, da PPR, um slide para vocês? Tá sim. Tá, né? Então tá. Então, gente, como pelo cronograma tá 6MB junto com a 6MA na teoria, porque quem é a professora da teoria desta disciplina é a professora Roberta, tá? Hoje seria o nosso dia de prática, que vai ser eu com a professora Roberta, tá bom? Só que, como a gente não pode adentrar o laboratório logo de início, a gente precisa dessas aulas iniciais, a gente vai já começar a utilizar as nossas aulas de prática da quarta-feira para colocar algumas teorias para vocês. Tá bacana? Então, vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, é uma aula mais introdutória, tá? De introdução à PPR, tá? O que é PPR? A gente vai conversar muito sobre PPR, né? Para alguns pacientes é chamado de
É engraçado que os pacientes mesmo, assim, os mais antigos, não conhecem como prótese. Eles chamam de perereca, chamam de vários outros nomes, menos de prótese. Eu digo, quando eu estava na graduação, fui fazer uma sala de espera numa unidade básica de saúde ali no Guamá, e era falando sobre higienização das próteses, né? Que as pessoas têm que fazer a higienização, senão acaba dando fungo, enfim, uma série de consequências, né? Tem que ter alguns cuidados que tem que ter em relação à prótese, tem que dar o descanso para a mucosa. E aí a gente fala prótese, 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 logo no início, né? Logo fala prótese, prótese, prótese. Aí a assistente social me chamou. Ela, Mara, fala perereca. Tô vendo que alguns deles, assim, não estão entendendo bem direito do que tu tá falando propriamente dito, porque eles não entendem a prótese deles, que é a peça, eles chamam de peça, eles chamam de perereca, eles chamam de várias coisas, menos de prótese, tá? E aí eu tive que começar a chamar dessa forma, tá? Então hoje a gente vai começar o estudo da introdução às PPRs. O que que as PPRs são? Próteses parciais removíveis, né? Diferente da fixa, né? Da fixa de 1, de 2, 3 elementos, a prótese, ela também vai reabilitar, vai devolver forma, função, vai devolver dentes, tá? Só que ela vai ser removível, né? Diferente da fixa que você vai, cimenta ali em cima uma coroa e fica ali. Você tem várias formas de saber higienizar a fixa. Se ela tiver de 3 elementos, você tem que comprar escovinhas interdentais, tem que ter todo um cuidado diferente. Com a prótese parcial removível, ela o quê? A gente tem que remover. As pessoas entendem que, às vezes, pelo fato de ser uma prótese, acham que tem que viver aquilo 24 horas dentro da boca. Não. A prótese parcial, ela é justamente removível porque ela precisa dar esse descanso para a mucosa. Porque quem vai suportar essa prótese parcial removível é tanto a mucosa quanto os dentes pilares ali que vão receber os nichos, né, que vão receber os grampos. Então, a gente precisa de um cuidado totalmente diferente do que a gente tem na fixa, na PPR. E vamos entender um pouquinho, né, sobre as PPRs. As PPRs, gente, elas são reposição propriamente dita dos dentes. Na fixa, a gente vai ter ainda lá um elemento dental que pode estar parcialmente destruído e a gente reconstrói e bota uma coroa ali, né? Ou tem um dente que é perdido e a gente faz uma fixa ali, uma constituição de uma fixa de 3 elementos, né? Que não é o ideal hoje em dia, né? Mas a prótese parcial removível, ela é a reposição do dente propriamente dito. O dente ali, ele não existe mais dentro da boca. Então, você vai usar de um artifício da prótese, assim como a gente usa a prótese, por exemplo, tem gente que perde o seio por conta do câncer e põe uma prótese, né? Ali devolve o seio. O pessoal que não tem olho, a gente põe uma prótese ocular, né? A pessoa, por exemplo, que perde uma parte da face, faz a prótese da face. Os que são fissurados. Então, as próteses, a palavra prótese propriamente dita, ela vem para reabilitar, para devolver algo que foi perdido do paciente, tá bom? Então, esse é o conceito propriamente de prótese, é sempre devolver, reabilitar algo que foi perdido. E a prótese é a reposição dos dentes e tecidos bucais faltantes do elemento dental. Aí você pergunta assim, como assim de outros tecidos bucais? Porque vocês vão chegar na parte da cirurgia, vocês vão ver muitos que têm pacientes, por exemplo, que têm fissuras palatinas, né, que tem o palato aberto e tem comunicação sino daqui do nariz com a boca. Então, algumas situações a gente põe uma prótese para selar ali aquele céu da boca para não haver essa comunicação. Isso ali também é como se você está fazendo uma prótese, só que às vezes essa prótese não é para devolver um dente propriamente dito, mas sim para um tecido que não existe ali no local. Então, as próteses dentárias, quem faz esse tipo de prótese? É o especialista em prótese dentária, mas nós temos um outro especialista, não sei se vocês conhecem. Tem o especialista em prótese bucomaxilofacial.
Esse especialista da prótese bucomaxilofacial é aquele que faz o olho, é aquele que faz o nariz, é aquele que faz aqui não só a prótese do dente, mas ele faz ali do palato. Por quê? Tem pacientes que têm câncer, que são acometidos, cirurgias, por exemplo, que eles pedem uma hemimandíbula inteira, por exemplo. Então, esses pacientes precisam ser reabilitados. E às vezes sai da alçada do especialista da prótese e entra dentro da especialidade de prótese bucomaxilofacial. Isso é uma especialidade, tá bom? Então, as próteses, elas não são somente para reposicionar ou para repor dentes, tá? Eles também vêm para devolver tecidos perdidos. Por exemplo, crianças no Filóiola existia esse projeto, não sei se ainda existe, mas na minha época existia, que era um projeto de extensão da UFPA, que era alunos iam participar da confecção dessas próteses. E eu já era da iniciação científica, então tinha uma amiga minha que participava, então ela me mostrava os casos. Crianças que tiveram câncer e perderam o globo ocular. Então, essas crianças, elas faziam várias trocas dos olhos ao longo da vida, e é muito importante você colocar a prótese do olho no lugar, porque senão os outros tecidos acabam, eles acabam ocupando todo o espaço do globo. Então, é muito importante você ter uma prótese ali para manter o espaço. E aí, na feita que a fase da vida vai se desenvolvendo, aquilo vai ficando folgado. Então, eles iam trocando os olhos. As próteses também são da mesma forma, gente. A prótese você faz uma hoje aqui, mas você vai ter que fazer a troca da sua prótese em algum momento. Por quê? Vocês sabem que na feita que a gente perde os nossos dentes, o nosso rebordo alveolar, ele fica o quê? Em constante reabsorção. Os nossos dentes com o nosso osso alveolar, com o nosso periodonto, eles têm uma ação recíproca. O que é isso? Quando eu digo recíproca, o que é isso? Quando o dente está ali implantado no osso, o osso é mantido. Da feita aqui o quê? Se você perde o osso, o dente é perdido. E se você perde o dente, aquele osso que está mantido ali, ele é reabsorvido. Então, é uma relação mútua de proteção. Então, quando a gente perde o dente por uma cárie, uma extração, aquele osso, ele acontece uma reabsorção natural, porque ele entende que ele não precisa mais estar ali, porque ele não precisa mais sustentar o elemento dental. Então, ali, ele é reabsorvido, aquele osso. E nas próteses, esse rebordo alveolar é muito importante, porque, por exemplo, para próteses totais, elas são totalmente muco suportadas. O que é isso? Só quem suporta, elas encaixam nesse rebordo alveolar remanescente. Então, se esse rebordo alveolar, às vezes, ele é tão pequeno que não tem como reter aquela prótese total ali. Nas próteses faciais removíveis, por exemplo, às vezes o paciente já tem a perda dentária de tantos anos ali, aquele dente, de um dente só, por exemplo, aí acontece a reabsorção, aquele osso desce, o dente está bem aqui, o resto do osso está bem aqui, e aquele dente onde foi perdido, o osso dele está aqui embaixo. E aí você precisa fazer uma prótese que recubra essa parte daqui do tecido periodontal que foi perdido e o dente aqui na posição onde estão os demais, tá? Então, a prótese, por isso que a prótese ela não repõe somente dente. Ela repõe o quê? Os tecidos bucais faltantes, tá bom? Por elementos artificiais. A prótese, ela tem principalmente a função o quê? De devolver a anatomia, né, dos nossos dentes. Mas, principalmente, gente, eu digo assim o quê? É a função, né? A função, qual é essa função? Dentro dessa função, eu também incluo o quê? A estética e a fonética, tá? Os nossos dentes, gente, eles não têm... A gente, quando perde um dente, a gente não perde somente a capacidade de mastigar os alimentos perfeitamente. A gente perde muito mais do que isso. A gente perde, por exemplo, vamos supor que a pessoa que perde um dente anterior, ela perde também a autoestima, tá? Ela perde também em qualidade de vida. Já se viu que as pessoas que não conseguem sorrir, que as pessoas que têm perda, elas não sorriem, elas falam com a mão na boca, elas não conseguem ser livres para se expressar, para falar, porque elas acham que todo mundo vai estar olhando para aquela ausência dental. Então, as próteses, elas não devolvem somente
a função, que é a função mastigatória, né? Mas ela devolve também a autoestima, né? Ela devolve a estética e ela devolve a fonética. Tentem, por exemplo, falar, por exemplo, como quando a gente fala, por exemplo, sangue. As palavras que vêm com S, o S, olha, tentem pronunciar S. A ponta da nossa língua vem aonde? Na lingual dos nossos incisivos inferiores, tá? Quando a gente fala palavras, por exemplo, como tártaro, com T, a ponta da nossa língua vai aonde? Lá nos nossos incisivos centrais superiores. Então, quando a gente não tem dentes nessas regiões, o que que acontece? Você vai pronunciar uma palavra na qual a língua encosta nos nossos dentes, a língua passa direto. Aí a voz fica anasalada, a voz, aquele paciente que fala meio que cuspindo, porque ele não tem ali o dente, o que para conter a nossa língua. Por exemplo, pacientes que são desdentados aqui posterior, aqui atrás, o que que acontece? A língua, ela é um músculo, gente. Ela é um músculo que não tem, digamos assim, uma forma totalmente definida. Ela é um músculo, digamos, maleável, tá? Ela se estica, ela se contrai, ela se expande de acordo com o que? Com a posição postural dela. Então, quando, por exemplo, pacientes que não usam a prótese parcial removível, né, e são desdentados na posterior, a língua, ela tende o quê? A ocupar todo esse espaço. Ela passa entre os dentes. Então, os nossos dentes é o que mantém a nossa língua na posição também. E os nossos dentes são extremamente importantes na nossa fonética, por exemplo, como vocês viram em algumas palavras. Na questão da saúde, né? Por exemplo, por que saúde, professora? Como assim? Pessoas, pensem comigo, vocês acham que uma pessoa que é desdentada consegue comer uma carne tão facilmente? Não consegue, tá? Para a gente que somos dentados, né, que temos nossos dentes, é algo muito natural, é algo muito simples. Mas para as pessoas que não têm o dente, isso é algo muito dificultoso. Eu vou dar um exemplo. Eu estava uma vez no comércio com a minha mãe, chegou um cara, vocês podem me pagar uma refeição? Isso que eu digo, claro. Veja um bife para ele. Não, mas por favor, não me veja carne, me veja algo mais macio, uma sopa, um negócio assim, porque eu não tenho meus dentes. Aí eu digo, caramba. Aí você para, nesse momento assim que você para refletir, nossa, pra gente parece algo tão natural a gente comer um bife, comer uma coisa assim. Mas para as outras pessoas que não têm os dentes, isso se torna extremamente dificultoso, gente. Por isso que pessoas, quando vocês vão pegar muitos pacientes assim na clínica, por exemplo, e aí vocês têm que observar logo a necessidade da prótese. Por exemplo, quando eles são desdentados posterior, não tem os dentes posteriores, os nossos dentes anteriores, principalmente os incisivos centrais, os inferiores aqui, são os últimos dentes que a gente perde ao longo da vida, né? Quando a gente pega o paciente desdentado. E aí, o que acontece? Esses pacientes, eles não têm mais os dentes posteriores, eles começam a mastigar com os dentes anteriores. Só que os nossos dentes anteriores, gente, eles não foram feitos para receber essa carga mastigatória. Os nossos incisivos, os nossos dentes anteriores, o próprio nome já diz, incisivos, eles têm a função de incisar. Eles não têm a função de triturar. Então, as forças que exerce durante a trituração, elas foram feitas para os alimentos foram feitos para serem triturados nos nossos dentes posteriores, porque as forças se dissipam ao longo do eixo do dente. Nos dentes anteriores, as forças são cisalhantes, que a gente fala. Então, a gente não consegue triturar os alimentos de uma forma eficiente e a gente fica sobrecarregando esses dentes anteriores. Aí, o que acontece? Esses dentes, eles começam a quebrar, aí você fala, nossa, mas os meus dentes, eles foram quebrando todos ao longo da vida, mas porque provavelmente aquela pessoa não consegue mastigar com os dentes posteriores, e ela começa no anterior, e com isso vai quebrando, porque eles não têm essa resistência, tá? Então, saúde, porque se ela não consegue se alimentar, não consegue mastigar os alimentos propriamente dito, ela deixa de comer alguns alimentos que são importantes para a nossa saúde, tá? Conforto, porque a pessoa consegue mastigar bem, a pessoa consegue falar bem, a pessoa consegue se expressar bem. Isso é conforto, tá? Proteção dos dentes e da fibromucosa. Quando a gente perde um dente, por exemplo, e a gente vai querer mastigar com outro dente, o material, o alimento, ele acaba impactando diretamente aonde? Lá no rebordo alveolar.
e dependendo do alimento que você está mastigando, esse alimento ele pode machucar a nossa mucosa. Por que os nossos alimentos não machucam a nossa gengiva quando a gente tem todos os nossos dentes? Porque os nossos dentes, eles têm uma estrutura chamada bossa e cíngulo, tá? Vocês já lá na anatomia, lá no primeiro, né, semestre, vocês devem ter visto que a bossa, ela tá localizada onde? Ali na cervical dos nossos dentes. Então, o que acontece quando a gente mastiga? A bossa, ela tá ali próximo da cervical dos nossos dentes. Então, o alimento, quando a gente mastiga, ele passa tangenciando a gengiva. Os nossos dentes, eles passam levemente massageando, porque as bossas fazem com que o nosso alimento passe assim, nas nossas gengivas. Por isso que ele não machuca. E quando a gente perde o nosso dente, a gente perde esse sistema de proteção, tá bom? E, obviamente, né, quando a gente tem perda do elemento dental, a gente desequilibra o nosso sistema estomatognático totalmente. Porque o nosso sistema estomatognático, ele não é composto somente pelos nossos dentes. Ele é composto pelos nossos dentes, nossa maxila, nossa mandíbula, nossa ATM, pelos nossos músculos, nossa língua, tá? Pelos nossos lábios. Vocês estão me ouvindo, gente, direitinho? Sim, professora. Tá, né? Porque eu ouvi um barulho e pensei que estava falhando. Então, o nosso sistema estomatognático, ele é um conjunto de órgãos que trabalham juntos, tá? E quando a gente perde um desses elementos, desses componentes do sistema, todo o sistema sofre. Como eu falei anteriormente na aula de fixa, quando a gente perde um dente, nossos dentes vão buscar contato. Então, por exemplo, nós tínhamos um padrão de oclusão quando a gente tem todos os nossos dentes, e da feita que a gente perde um dente, esse padrão de oclusão ele muda. Por quê? O nosso sistema estomatognático, ele tentou se adaptar para buscar uma nova posição de mordida, que é uma posição mais confortável, ele está se adaptando. Então, o que acontece? Por exemplo, quando vocês... Um exemplo muito claro disso é aqueles pacientes que são desdentados totais. Vocês já viram como eles são? Eles ficam com os lábios bem fininhos, né? Ficam com os lábios, somem praticamente, aqueles idosinhos que perderam todos os dentes, são desdentados e não usam a prótese. Os lábios deles ficam bem pequenininhos, somem, e o queixinho deles ficam assim, bem para frente. Porque o que aconteceu? Mais uma vez, o que mantém a nossa mandíbula na posição, gente? Além do nosso conjunto da nossa ATM, são os nossos dentes. É a posição dos nossos dentes, a nossa articulação. Por isso que os nossos dentes, por isso que a nossa mandíbula, por exemplo, ela não tem, o nosso sistema ele tem memória. Então, se você morde daquele jeito, você sempre morde daquele jeito, né? Por isso que lá na oclusão, quando a gente queria que o paciente mordesse diferente, a gente fazia o quê? Botava um gig, lembra do gig de Lúcia? Era o quê? Para desprogramar esse sistema, para você esquecer como você mastiga, para a gente arrumar uma nova posição, que a gente tentava levar o quê? Para a relação cêntrica, né? Então, o nosso sistema, ele tem essa programação e ele mastiga de uma forma. E da feita que a gente vai perdendo os nossos dentes, a nossa ATM vai sofrendo uma remodelação. E o que acontece? O nosso sistema estomatognático faz o quê? Faz com que a nossa mandíbula venha mais para frente, né? E para cima, porque aí os pacientes vão morder com o quê? Com o rebordo alveolar. Então, na nossa mordida normal, os nossos dentes inferiores, eles estão mais retraídos do que os dentes superiores, porque os superiores cobrem, numa classe 1, que é o normal da população, os nossos dentes superiores cobrem os inferiores. Então, da feita que a gente vai perdendo os nossos dentes, a nossa mandíbula ela vem andando para frente, porque ela não perde aquela posição postural, né, adequada. Então, é por isso que a gente vê aqueles pacientes que têm perda de todos os dentes, bem com o queixo lá na frente e com o lábio bem perdido, porque a mandíbula dele simplesmente veio para frente, porque não tem mais os dentes para segurar aquela mandíbula na posição, tá? E aquela mandíbula continua ali, por quê? Porque a nossa ATM, né, nossa articulação aqui, temporomandibular, mantém aquilo tudo aqui preso, né, na base do nosso crânio. Porque a nossa mandíbula é um osso solto, o que mantém ela aqui na base do crânio é a nossa ATM, junto com nossos músculos, ligamentos,
tá bom? Então, por isso que é muito importante, por isso que a gente tem que dar valor naquele dente. Dente tá com uma cara e vá logo, não deixe perder. Porque você perde, você traz todo um prejuízo ao sistema estomatognático, tá, gente? Então, o conceito de prótese, ele vai muito mais além do que o quê? Só devolver função. É muito mais, né, do que isso, é devolver realmente o equilíbrio para o sistema estomatognático. Um exemplo aqui de uma prótese facial removível, né? O que a gente vê aqui? Vocês conseguem ver o cursor do mouse na tela de vocês? Conseguem, gente, ver o cursor do mouse na tela de vocês? Acho que não, né? Porque eu queria apontar algumas Não, estruturas. Deixa eu ver se tem aqui tá como... dando até pra eu passar os slides sozinha aqui. Sério? Passou sozinho? Não, tá dando pra eu passar, se eu quiser. Sério? Sim. Ah, meu pai do céu. Será que não tá em modo de apresentação? Deixa eu botar aqui. Vou botar modo de apresentador. Não, só dá pra aparecer assim pra mim. Gente, mas não passem o slide, por favor. Tá, vamos lá. Vamos lá. Mas o que eu queria mostrar aqui nessa imagem para vocês? Nessa imagem superior, eu quero mostrar para vocês... Gente, o que aconteceu? Saiu a apresentação. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, ouvi sim. Ai, gente, o que aconteceu aqui? Calma aí, gente, aconteceu algum BO aqui, peraí. Parece assim que teve uma queda de energia aqui pra mim. Peraí. Só um instante, tá, gente? Acho que agora vai. Vai. Porque saiu a apresentação, tá, gente? O meu computador parece assim que deu tipo uma queda de energia. A tela ficou meio escura, tá? Aí tá carregando aqui de novo. Não sei se foi a internet. Tá aparecendo pra vocês? Não, pra mim não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Só um instante, tá, gente? Que meu PowerPoint simplesmente sumiu. O remoto é algo desafiador, gente. Só para vocês e para a gente, porque não é fácil ficar mais de uma hora assistindo uma aula no computador. Não é fácil. E não é fácil para a gente não conseguir olhar assim no rosto de vocês dando aula, sabe? Muito complicado. Mas vamos lá. São novos tempos, né? Gente, está carregando aqui de novo. Eu não sei se é a internet daqui da Examais que deu um. Ó, tá na metade aqui, mas vai carregar. Vai carregar, tá carregando. Agora computador. Eu tava pensando aqui. Vamos. Vai aparecer agora, vai.
Graças a Deus. Eu acho que a internet, gente, tá muito demais aqui, ó. Não tá, mas vocês não estão tendo interferência na minha voz, não, né? Aí, vamos lá, aqui. Pronto. Tá tudo normal aí para vocês, gente? Tá, professor. Tá. Tá sim, professor. Então vamos lá, vamos retomar. Olha o que eu falei para vocês. Nessas duas imagens, o que eu quero mostrar para vocês? São duas próteses faciais removíveis, mas é o que eu falei para vocês. Os nossos dentes posteriores são os dentes que a gente mais. Não é que a gente, né? A gente já é uma geração diferente. A geração dos nossos pais, por exemplo, dos nossos avós, ainda são uma geração de desdentados, né? Alguns de nós ainda pode ter a perda de um ou outro dente, mas a maioria de nós já conseguimos chegar em sermos adultos jovens, né, com todos os dentes na boca. Mas as próteses, mas geralmente os nossos pais, os nossos avós têm as próteses faciais removíveis, né? E quais são os dentes que geralmente eles têm dentro da boca? São os nossos dentes anteriores. Nas duas imagens, se vocês observarem, ó, eles têm, por exemplo, esse daqui superior de canino a canino. Os dentes anteriores foram mantidos. Os dentes que foram perdidos foram os dentes posteriores. Aí vocês me perguntam, mas por que que os dentes posteriores são dentes que são mais facilmente acometidos, né? Os nossos dentes posteriores, eles possuem sulcos, né? Ali são as cúspides, ou seja, não tem faces lisas como os nossos dentes anteriores, que são duas faces lisas, que são muito facilmente de limpar. Os nossos dentes posteriores, eles inclusive precisam ter, quando vocês fizerem a restauração de vocês têm que devolver aqueles sulcos, né? Tem que devolver os sulcos, sim, principais e secundários, porque faz parte da função do elemento dental, que é o quê? Triturar. Por isso que ele tem que ter. Mas ao mesmo tempo que a natureza nos deu esses sulcos para fazer a função de triturar, ela também nos deu uma maior suscetibilidade à cárie nos dentes posteriores. Então, é por isso que os dentes posteriores a gente perde muito mais facilmente, porque as pessoas não davam a devida importância na higienização desses dentes posteriores. Até porque os dentes posteriores estão lá atrás, ninguém está vendo aquela cárie lá. Só vou procurar o dentista quando começa a doer, né? Então, quando já começa a doer, aí chega no dentista, o canal é caro, não tenho dinheiro para pagar o canal. Então, assim, é muito complicado, né? E aí a gente acaba realmente vendo os nossos pais, os nossos avós, pessoas de mais idade, nessas duas situações aqui, na qual a gente tem que confeccionar próteses faciais removíveis, olha, para os dentes o quê? Posteriores, tá? Aí vocês me perguntam, nossa, professora, eu tô vendo que nessas próteses aqui a gente só faz até primeiro molar, não tem o segundo molar. Por quê? Lembram que a função agora ele tem que mastigar. E os pré-molares e esse molar conseguem fazer essa função. E a gente também, mais à frente nas outras aulas, a gente vai ver que PPR está muito ligado a como essas forças são distribuídas. Se eu aumento muito essa prótese aqui para trás e o apoio dela é aqui na frente e eu começar a mastigar aqui atrás, eu vou fazer um movimento de báscula muito grande. Então, é capaz de eu quebrar a minha prótese. Então, eu não posso botar quantos dentes eu quero assim aleatoriamente, não. Vocês têm que ver a distribuição das forças. Por isso que a gente faz aqueles modelos de trabalho, modelo de estudo, que é para a gente ver o quanto que a gente vai reabilitar ali daquele paciente, quantos dentes serão necessários, quais grampos vão ser necessários, quais o tipo de nicho a gente vai ter que fazer, os dentes que estão dentro da boca, será que realmente tem condições de receber? Então, assim, a prótese facial removível, ela é diferente da prótese fixa, porque ela vai requerer muito mais etapas laboratoriais do que a fixa, tá, gente? Então, aqui um exemplo, né, de uma prótese facial removível. Removível por quê? Porque ela sai, ó, olha aqui. Ela possui uma estrutura metálica e em cima dessa estrutura metálica aqui nós temos esse acrílico, né? Todo mundo se pergunta do que é esse material. É um material acrílico, só que foi termoativado, então ele tem uma resistência muito maior do que aquela resina acrílica que a gente faz que é autopolimerizável.
É um material acrílico, mas é um material acrílico com uma resistência muito maior, porque ele tem um tratamento diferenciado, um tratamento térmico diferenciado para fazer a prótese, tá? Então, ela é removível justamente pela essa facilidade de você conseguir desencaixar e aí você poder escovar e limpar. Se você vai escovar o dente 3 vezes no dia, você vai precisar tirar a sua prótese facial removível 3 vezes ao dia para fazer a higienização dela como se fossem os seus dentes, tá? E antes de dormir tem que o quê? Remover de novo, põe no copinho com água, tampa e dorme. O que acontece? Por quê? Lembram que não tem mais dente naquela mucosa. Aquela mucosa, ela precisa de descanso. Imagine você, ao longo do dia, todo dia lá, porque você tá aqui. A prótese, ela tá assentada na mucosa. Toda vez que você mastiga, você faz esse movimento de báscula. Você fica ali estimulando aquele tecido. E se você não dá o descanso para aquele tecido ele começa a reagir. E aí tem uma hiperplasia. Aí se você não tira, você também não consegue higienizar ali embaixo adequadamente. Eu tive uma paciente que o marido dela não sabia que ela tinha prótese. Gente, ela não tirava a prótese dela. Ela não se sentia à vontade para tirar a prótese, para dormir sem a prótese, porque ela ficava com vergonha do marido dela. Aí até eu explicar, eu digo, olha, deixa eu lhe dizer, mas entenda, se ele lhe ama, ele vai lhe amar de qualquer jeito, eu sei que é constrangedor, mas a senhora precisa dar o descanso, não. Até a pessoa, porque é algo realmente muito complicado, as pessoas que têm prótese, às vezes têm vergonha, mas não é para ter vergonha, gente, entendeu? Porque aquilo ali é os seus dentes, aquilo ali é o que você, o quê? É como você consegue mastigar, é como você consegue viver agora. Não tem que ter vergonha nisso, tá? Agora você tem que dar esse descanso merecido, tá bom? Porque são próteses, são elementos artificiais, não fazem mais parte não é mais do natural. É algo que foi colocado ali para desenvolver uma função, tá? Essas próteses, gente, elas podem ser o quê? Parcial, substituir um ou mais dentes, ou até 4 dentes, né? A gente vai ver um pouco de classificação, vocês vão ver que existem classificação de Kennedy 1, 2 e 3, tá? Por quê? Essas classificações vão me dizer se ela, ok, é toda... Quando eu falar, vocês vão aprender uma classificação que quando eu falar assim, olha, gente, vocês vão ter que fazer no manequim de vocês uma classe 3 de Kennedy, vocês vão fazer uma classe 2 de Kennedy, você já tem que saber o que é. É extremo livre? Ah, não, tem o último dente, então vocês vão ter muita coisa para aprender nessa disciplina. Mas eu quero que nessa próxima facial removível, você pode, por exemplo, reabilitar um dente desse lado, 3 desse. Então, essa é a vantagem da facial removível, tá? E ela deve ser o quê? Sempre removida para a higienização, tá bom? E as indicações, né? Aqui é que tá. Isso que tá ligado diretamente à classe 1, 2 e 3 de Kennedy, que a gente fala, tá bom? É extremidade livre, uni ou bilateral, ou seja, tem só os dentes anteriores. Quando eu falar extremidade livre, é porque ela perdeu todos os dentes posteriores de um lado, ela não tem mais os dentes aqui. Então eu falo, essa extremidade livre é uni ou bilateral? Se eu falar bilateral, é porque ela não tem os dentes posteriores dos dois lados, tá bom? Pode ter espaços protéticos múltiplos, ou seja, ela pode ter um segundo molar, mas ela perdeu um primeiro molar aqui, ela perdeu um pré aqui, perdeu um dente anterior aqui. Tem como fazer uma prótese facial removível? O ideal, inclusive, é você fazer a prótese facial removível para devolver esses elementos dentais. Não seria interessante você fazer uma fixa aqui, uma fixa aqui, uma fixa aqui? Não faz sentido. Então, você faz a prótese facial removível, tá? Grandes espaços protéticos, né? Por exemplo, como essa segunda imagem, tem um extremo livre de um lado só, do outro ela tem todos os dentes. Então, assim, a gente tem, e tudo isso não é só colocar a prótese de qualquer jeito aqui, tá, gente? Vocês vão ter que planejar para saber se aquela prótese daquele jeito não vai sofrer báscula, ela não vai quebrar, ela vai ficar bem adaptada. Então, assim, a prótese facial removível é aquela que exige digamos assim, um conhecimento maior no planejamento. Se vocês não conseguirem planejar direito, na hora que vocês forem instalar a prótese não vai dar certo. E aí você vai mandar voltar para o protético. Ela volta, vai e volta, vai e volta. O paciente começa a ficar estressado. Então, por isso que o planejamento na prótese facial removível é extremamente importante, tá?
E as indicações, né? Próteses anteriores com reabsorções externas, né? Reabsorção, perdão, extensa, como eu já falei para vocês nessa imagem. Olha o tanto, o osso aqui todo foi perdido, ó. Olha aqui nessa outra imagem, né? Aqui à esquerda de vocês. Foi perdido muito osso aí, gente. Então, o que eu tenho que fazer? Então, aí eu vou ter que botar uma quantidade maior de acrílico, para como se eu devolvesse meu periodonto, para depois eu começar a fazer a minha prótese. Eu não vou somente colocar dentes de forma aleatória, tá bom? E as PPRs também, gente, estão indicadas, por exemplo, como próteses temporárias, que são as provisórias, que a gente chama. A gente na fixa, a gente não faz o provisório, para quando a gente vai cimentar a coroa, a gente não faz o provisório. Quando a gente pega um caso de reabilitação muito extensa, que a gente vai, vocês já sabem o que é DVO, né? Quando a gente, por exemplo, tem que fazer aumento de DVO, o que é isso? O paciente perdeu os dentes posteriores e os dentes anteriores, como eu já falei para vocês, desgastou demais. E aí, o que eu tenho que fazer? Para eu poder reanatomizar esses dentes anteriores, eu preciso aumentar a DVO. Porque se eu quiser restaurar aleatoriamente sem aumentar a DVO, você vai quebrar todas as restaurações novamente. Então, o que a gente faz? A gente estabiliza a DVO, aumenta com uma prótese parcial removível, mas o quê? Uma prótese temporária, tá? Uma provisória, que ela é bem mais baratinha, ela é feita assim, bem só para a pessoa ficar ali no máximo um mês com aquela prótese, que é para poder aumentar a DVO, você conseguir fazer a reanatomização dos dentes, enquanto isso a prótese parcial removível que vai ser, né, a valendo dele, está sendo confeccionada. E aí você já vai, quando ela vier a dele valendo, já vem naquela dimensão vertical de oclusão adequada. Então, assim, tem casos, inclusive, quando vocês forem fazer a triagem na clínica do paciente de vocês para prótese, vai ter casos de próteses que a gente vai falar assim para vocês. Olha, esse caso não é para graduação. Porque é um caso, por exemplo, gente, e às vezes é uma simples PPR. Vocês, é uma PPR, para que isso tudo? Mas às vezes uma simples PPR, você vai ter que fazer enceramento diagnóstico, vai deixar o paciente numa PPR provisória, você vai ter que fazer a reanatomização de dentes anteriores, porque já foi desgastado. São muitas etapas laboratoriais, tá? Então, vai ter casos que a gente vai dizer, olha, é melhor você pegar um outro caso, porque esse caso encaminha para especialização, encaminha para outro lugar, porque aqui para vocês, esse caso é muito complexo de reabilitação. Casos complexos de reabilitação precisam de um tempo muito grande, vocês precisam entregar uma prótese num semestre. Vocês entenderam? Então, vocês têm que pegar, por exemplo, uma paciente que não vai precisar aumento de DVO, que não vai precisar de muita coisa, tá? Que vocês só consigam ali fazer as etapas de uma prótese convencional, tá bom? Então, há essa possibilidade de a gente fazer próteses temporárias, tá? E como meio de ferilização dos dentes com mobilidade. O que é isso? Às vezes, o paciente mobilidade na pele, vocês vê pele grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 2 é aquele dente que tem mobilidade, mas é um dente que tem como ser mantido. Esse dente ele não tem como ser mantido para, por exemplo, para fazer o pilar. Mas o que você faz? Você engloba aquele dente, você não vai simplesmente extrair aquele dente porque, mas é um dente que está com mobilidade. Não, mas aquele dente não está com mobilidade grau 3, ainda dá para manter. Né, você fazendo uma boa pele ali é capaz de você fazer com que o osso, né, volte ali a ter uma deposição de osso e você consiga fazer com que aquela mobilidade ela suma. Então, o que acontece? A gente faz a ferulização, a gente abarca aquele dente dentro da prótese com que ele fique fixo no lugar. Como se a gente fizesse uma esplintagem, que a gente chama de ferulização, tá bom? E isso a gente pode também fazer na prótese, tá bom? São várias possibilidades, tá, gente? Indicações, né? A indicação, eu já falei para vocês, não é somente repor dentes. A gente também pode, por exemplo, indicar uma prótese para um paciente que é fissurado, palatino, ou seja, o palato dele é aberto e a gente põe uma prótese, tá? E odontopediatria, na minha aula de anatomia, eu sempre gosto de colocar aquele paciente que teve um caso de um rapazinho, que uma colega de profissão, ela atendia num postinho, e ele tinha cáries rapantes, e ele tinha que fazer extração de todos os dentes, ele ficar desdentado. E o que ela fez? Ela fez uma prótesezinha para ele ficar com um sorriso, porque imagina uma criança de 6 anos sem nenhum dente na boca, gente, o impacto social disso é muito grande. E ela acabou fazendo a prótese para ele. Claro que a prótese precisa ser trocada várias e várias vezes, mas
só dela devolver ali, dele poder sorrir, isso é muito legal. Então, em odontopediatria, a gente pode fazer por conta a criança sofre um trauma e o dente é emocionado, aí faz uma prótesezinha. A cárie, e principalmente paciente com anodontia. O que é anodontia? Que nasce acometidos por alguma síndrome que não sai nenhum dente na boca, a pessoa é desdentada, já nasce com essa situação. Então, aí a pessoa faz a prótese, tá? Só que paciente com higienização adequada, tá, gente? A gente também só tem que fazer uma prótese se o paciente for colaborativo. Aí você tá tentando reabilitar o paciente, mas você vê que é um paciente que não colabora e tudo, que você vai ver que ele vai perder os outros dentes, você tem que condicionar primeiro esse paciente, tá? O paciente, ele tem que ter uma condição boa de higiene, tá? E aí, vamos lá. E as contraindicações, né? As contraindicações é baixa resistência à cárie e à doença periodontal, né? Por exemplo, tem situações que é protocolo. Você vê que é um dente que está com uma mobilidade muito grande, é um paciente que não é colaborativo, que é um paciente que você vê que não tem como. Aí você, às vezes, indica uma extração por conta da mobilidade, que é um grau 3 que não tem mais como, né? E faz a prótese, tá? Paciente, por exemplo, contraindicado que tem xerostomia. O que é xerostomia? Paciente com xerostomia, gente, ele saliva pouco. É a pessoa que saliva muito pouco. E a nossa saliva ela é extremamente importante para não dar afta na nossa boca. Para a gente, a nossa saliva, ela contém imunoglobulinas, ela tem algumas proteínas que fazem a película adquirida do nosso dente uma proteção, é como se lavasse os nossos dentes, né, juntamente. Então, pessoa que tem uma pouca salivação, ela tem uma chance maior de desenvolver cárie. Então, pessoas que têm xerostomia, a gente não indica muito a parcial removível, porque a parcial removível, ela pode ulcerar aquele periodonto, a mucosa, tá? Uma microbiota específica alta, ou seja, paciente que tem alto risco, por exemplo, paciente que tem muito cálculo, paciente. A gente tem que, na verdade, não é que não dê para fazer, mas que você tem que chamar aquele paciente mais vezes no consultório para você poder ficar acompanhando aquele paciente, tá bom? Saliva com pequeno efeito tampão, o que seria isso? Com pouco efeito tampão é aquela pessoa, por exemplo, que toma um suco de laranja e aquele meio fica ácido e a nossa saliva vem rapidamente e neutraliza aquele ácido. Pessoas que não têm uma boa qualidade de saliva, esse tamponamento ele fica deficiente. Então, os nossos dentes sofrem uma erosão ácida muito mais facilmente, tá? E falta de coordenação motora, né, gente? Pacientes especiais, por exemplo, é muito complicado você fazer uma prótese parcial removível com um paciente que tem dificuldade de locomoção, de coordenação motora, porque ele não vai conseguir tirar, colocar, escovar. O ideal é que a gente faça ali, então, uma fixa para aquele paciente, tá bom? Então, são situações específicas que a gente vai ter que planejar. A gente vai ter que ver o paciente, tem que ver se aquilo ali está indicado ou não, tá bom? E o exame clínico, né? O paciente chegou para fazer, ele quer uma prótese parcial removível. Então, vamos ver se aquele paciente tem condições de receber uma prótese parcial removível direto. Olha o que eu falei aqui para vocês. Olha esse dente como está extremamente instruído, né? Esse dente, provavelmente, ele está com uma mobilidade muito grande. É um dente que provavelmente vai ter que sair daí, né? Então, o que a gente faz? A gente tem que ver a condição desses dentes. O que eu digo condição? Qual o grau de mobilidade? A cárie está muito extensa, é um dente que já precisa extração. Então, a gente tem que ver a história médica do paciente. É um paciente diabético, a gente já fica meio assim, que ele vai ter que ter um cuidado maior com essa prótese, tá? Então, a gente tem que fazer não só o exame clínico de dentro da boca, mas também tem que ver a história médica do paciente. História de pacientes que têm diabetes, por exemplo, eles têm hipossalivação, eles têm uma condição muito mais complicada dentro da boca, uma microbiota muito mais desfavorável, tá? São pacientes que, se parece uma afta, uma úlcera, é muito mais difícil da gente conseguir ali sarar, então a gente tem que ficar muito atento a esse paciente, tá bom? Saber se aquele paciente realmente vai tirar aquela prótese para fazer o descanso, porque senão, em vez de você estar dando uma solução, você está dando um problema, se aquele paciente não for colaborativo, tá? A história dentária, avaliar se ele é um desdentado parcial, se ele é total, ver principalmente, gente, a questão periodontal.
Às vezes o paciente é desdentado, dá para fazer a prótese facial removível, mas ele não é um paciente colaborativo, ele não usa fio dental nos dentes restantes, ele não escova os dentes restantes. Então, você vai ter todo um trabalho, aí o paciente não é colaborativo e aquele paciente vai ter o quê? Começar a ter cárie, vai desenvolver periodontite, e aí aqueles dentes que ainda restam dentro da boca vão ser perdidos. Então, a gente sempre tem que reforçar o quê? Prevenção e saúde, escovar, é fio dental, é isso, aquilo outro, para a gente evitar uma doença periodontal. Para a gente tentar manter saudável os dentes que estão dentro da boca, porque são eles que suportam a nossa prótese facial removível junto com a mucosa, tá bom? Porque se ele não tiver uma condição boa, gente, a gente vai ter que extrair tudo e fazer uma total, já pensou? Então, assim, a gente tem que realmente ficar ligado nisso aí, tá? O exame clínico geral, a gente tem que ver a anatomia. A anatomia dele é uma mucosa saudável? É uma mucosa que tá mucosa pálida? É uma salivação? Então, a gente tem que ficar atento a alguns sinais, porque o paciente, às vezes, eles não querem contar, eles ficam assim, não vou dizer que eu sou diabético, não sou hipertenso, porque ela não vai querer continuar o meu tratamento. Então, a gente vai ter, na clínica, principalmente de vocês, eles vão omitir muitas coisas, porque às vezes vocês ficam com medo de atender um paciente que é diabético, que é hipertenso, e às vezes eles acabam omitindo isso na ficha clínica de vocês, porque achar com medo de vocês não quererem atender o paciente. Então, vocês têm que ficar atento a alguns sinais, por exemplo, se a gengiva está muito pálida, desconfia que aquele paciente ele tem uma anemia, né? E fazer, por exemplo, uma cirurgia com paciente anêmico é muito complicado, corre o risco de hemorragia, porque a gente sabe que a plaqueta, a hemoglobina, tudo fica reduzido, então ele é muito complicado, tá bom? Diabetes, a gente tem que ficar ligado, porque é um paciente que sofre com uma desidratação muito mais rápida, tá? A diminuição do fluxo salivar fica diminuída no diabetes. Epilepsia, toma algum medicamento? Como é que você sabe ver ali se aquele paciente ele pode estar tomando medicamento para epilepsia? Tem um medicamento para epilepsia, a maioria deles, eles causam hipertrofia da mucosa oral. O que é isso? É exatamente o que está mostrando aqui nessa imagem, tá? E isso fica muito mais exacerbado quando o paciente tem placa. Porque a placa por si só, ela já induz uma hiperplasia dependendo do tipo periodontal se você tem. Por exemplo, se é do tipo festonado fino, ela vai retrair. Se for um tipo grosso, ela tende a hiperplasiar. Aí aquele paciente já tem um tipo grosso, ainda toma um remédio para esquizofrenia, aí vocês vão ver pacientes nesse quadro aqui, ó. Então fiquem atentos, porque aquele paciente provavelmente ele pode tomar remédio para epilepsia. Aquele paciente tem um pouco fluxo salivar, ele pode ser diabético, tá? E aqui é muito importante, hipertireoidismo, né? As pessoas tomam remédio para hipertireoidismo, então são pessoas que geralmente têm ossos mais frágeis, né? Pode ter uma osteoporose ali instalado, isso pode acometer os ossos da nossa face, ver a condição. Por isso que a gente vai já ver que a gente pede o que? As radiografias, para a gente ver a qualidade, a quantidade de osso ali naqueles dentes, aqui, que estão suportando aqueles dentes. E a gente tem que ficar ligado na artrite. Às vezes a pessoa tem dor na articulação, tem tudo e não está ligado nada a oclusal, não está ligado a nada e o que? É uma artrite. Então, assim, a gente tem que ficar ligado aos sinais, a gente tem que saber conversar com o paciente, saber que ele tem o sigilo profissional dele com vocês, que não vai sair nada dali, para ele poder sentir confiança em vocês, tá bom? E aqui a avaliação clínica, eu digo assim que depois da avaliação médica, né, a avaliação clínica é a mais importante, para saber a indicação. Se aquele dente vai ficar, se aquele dente vai sair, se vai ser uma PPR mesmo, tá? Porque a gente tem, na clínica, quando vocês pegarem um paciente de prótese facial removível, vocês vão fazer periapical de boca toda. E aí vocês, poxa, professora, mas de boca toda, por que não faz logo uma panorâmica, que é muito melhor, o paciente só vai uma vez, a exposição... O que acontece, gente? Na panorâmica, a gente não consegue ver muitos detalhes anatômicos. Fica um pouco distorcida, é uma imagem 2D. Então, se você quer ver se tem bolsa periodontal, se tem alguma lesão, você quer medir o comprimento real do dente, tem que ser a radiografia periapical. E elas têm que ser bem feitas, tá? Tem que ser bem feita. Então, assim, vamos supor que você vai fazer, mas você não quer fazer a periapical tudo aqui na faculdade, aí você encaminha ele para um centro radiológico para eles fazerem lá as periapicais lá. Essas periapicais vêm escuras, vêm borradas. Saiba que você tem direito a mandar o paciente de volta, porque essas periapicais, elas têm que estar com uma boa qualidade. Para saber o quê? O quanto de dente ainda tem aqui dentro desse osso, para que aquele dente possa servir de pilar. Se menos da metade do dente estiver dentro do osso,
não vale a pena, aquele dente não vai suportar a carga da PPR, porque a PPR, quando a gente adapta ela fica ali suportada para ela não descer e de encontro direto com a mucosa, é os dentes que ficam suportando os movimentos, né? Ficar preso ali aos dentes, tem os grampos, né? Da quadro protético e tudo. Então, aqueles dentes têm que estar numa boa condição periodontal. Então, isso a gente só consegue ver o quê? Com as radiografias. Tá legal? Saber se tem endodontia, a endodontia tá de boa qualidade. Se não tiver de boa qualidade, tem que retratar logo o dente, tá? Tem que ver o exame periodontal. Ah, mas eu vi pela radiografia, tá tudo ok. Mas e aí, tem gengivite, tem sangramento? A gente tem que parar com esse processo, tem que parar. Então, tem que ensinar a higienização, meu paciente tem que devolver saúde periodontal. Trabalhar principalmente prevenção. Aquele paciente vai ser um paciente que sempre vai estar mais disposto a ter algo periodontal, porque tem algo instalado ali dentro da boca dele que não era dele antes. Tá? Então, a gente sempre vai ter que ter um cuidado muito maior com a higiene, tá? A gente vai precisar de cirurgia? A gente só vai dizer com as radiografias. Se é um dente, que, por exemplo, que está com mobilidade muito grande, então a gente acaba desenvolvendo ali no planejamento a extração daquele dente. Então, esse paciente não é para vocês na graduação, ok? Vocês sabem que até fazer cirurgia, cicatrização, para fazer moldagem, remodelação óssea e tudo, é um paciente que vocês não vão conseguir entregar a prótese, tá? Isso vocês só sabem com a radiografia, tá? Desinserção de freios, por exemplo, tem gente que tem inserção de freio muito alta aqui na direção dos dentes, aí a prótese, por exemplo, abarca aqui ao lado, e aí o freio fica... Aí você tem que fazer uma frenectomia para liberar aquele freio, para poder assentar a prótese, tá? Nivelamento do plano oclusal, isso é extremamente importante. Por isso que eu digo que é muito importante vocês montarem no articulador, para saber se os dentes não vai precisar, se tem um dente instruído que está ali, vai estar atrapalhando os movimentos excursivos, ou até mesmo que na própria radiografia você vê ali que os dentes, se ele está instruído, se ele não está. Por exemplo, nessa aqui de cima tem um dente muito abaixo do nível oclusal desses outros, né? Então a gente já fica assim, mas aqui é um dente que está tratado endodonticamente, talvez seja porque ainda não recebeu a coroa desse tratamento. Então, assim, as radiografias são extremamente importantes, tá, gente? Olha aqui essa condição, ó. Esse dente aqui, tudinho, o que a gente faz? Ou a gente faz protocolo, né? Ou o paciente tem condições de tratar endodonticamente, trata endodonticamente, faz coroa, poxa, mas vai ser muito trabalhoso, muito custo, o paciente não quer, então o quê? Faz a extração e instala a PPR. Olha aqui, ó, o caso aqui, extrusão, ó. Vocês acham que dá para reabilitar um dente aqui? Não dá, o dente está muito instruído aqui. Ele está pegando o espaço protético do outro dente. E olha a condição desse dente aqui, olha só a exposição. Esse dente com certeza tem mobilidade, né? Então, assim, é um dente que já perdeu muito tempo e está girado. É um paciente que precisa, talvez, antes de instalar a PPR, precisa passar por um tratamento ortodôntico para o quê? Tentar, ele girou, então a gente tem que botar aquele dente na posição novamente para ganhar um espaço protético para poder reabilitar. Então, são coisas assim que a gente tem que avaliar. Olha esse caso aqui. Aqui a gente tem que mandar o paciente para o enceramento. Olha, esse caso aqui é extremamente complexo. Esse aqui, onde os dentes estão pequenininhos aqui na frente, por exemplo, esse é um paciente, por exemplo, que vai ter que ficar numa prótese provisória, para a gente poder restabelecer de novo esses dentes anteriores aqui e depois instalar a prótese dele no posterior. Então, gente, o planejamento em prótese ele é extremamente importante. E assim, e cada caso sempre vai ser um caso diferente um do outro, porque vocês vão pegar condições extremamente adversas de um paciente para o outro. Então, o planejamento nunca é igual, tá bom? Esse planejamento da PPR de vocês, na clínica, vocês vão ter que sentar com o professor e fazer esse planejamento, trazer o planejamento para conversar com o professor, tá bom? Então, gente, prótese não é algo simples. Então, muitos lugares, quando vocês formarem, vão fazer lugares que quem faz é o técnico de prótese de laboratório. Só que não é a prótese igual a que você faz com planejamento, tudinho direitinho, tá bom? Então, a gente tem que avaliar o paciente para ver quais as condições, como é que vai ser o planejamento daquele paciente, tá? Os componentes biológicos, vou dar uma aceleradinha. Mas eu acho que dá tempo, tá? Então, a prótese parcial removível, gente, ela tem vários componentes. Então, vocês vão ter que começar a se apropriar
desse vocabulário, tá legal? Quando eu falar com vocês, sabe, vocês têm que saber o que é um nicho, tá? A gente vai ver isso durante as outras aulas, tá? Então, vocês vão ter que saber o que é um nicho, o que é um grampo, tá? O que é um equador protético, o que é uma cela. Vocês vão ter que entender todos esses nomes, tá? Mas os componentes de uma prótese são componentes biológicos e mecânicos. A gente vai ter que entender muito de mecânica, tá? Quando a gente for tentar fazer a prótese, porque a gente tem que imaginar como é que as forças vão ser distribuídas em cima daquela prótese, para que a gente consiga fazer uma prótese que o paciente vai conseguir usar, tá? Então, o componente biológico é a estrutura que fica em íntimo contato com a PPR. O que é o componente biológico? São os nossos dentes e a nossa mucosa. Olha aqui a nossa mucosa, os nossos dentes. Então, é o que vai ficar em íntimo contato com os nossos dentes, tá? E esses devem estar, o quê? Perfeitamente rígidos, tá? Sem serem usados, para poder serem usados como suporte. Então, geralmente, gente, quando a gente vai fazer uma prótese, a gente precisa lançar mão de outras especialidades. Por exemplo, como a dentística, tá? A dentística no sentido que, eu vou ter uma paciente numa prótese facial removível, então eu vou ter que o quê? Reconstruir em resina composta os que ele perdeu aqui na frente, que estava muito pequeno. Mas comeu muito dente, quebrou muito dente, que expôs polpa, então vou ter que tratar esse dente endodonticamente e depois fazer a restauração. Então entra a endo aí. A oclusão nem se fale, né, gente? A oclusão, assim, é a chave do sucesso da reabilitação. Vocês têm que realmente aprender a oclusão, tá bom? Meu paciente vai ficar em máxima intercuspidação, meu paciente vai ficar em relação cêntrica, tem algum contato oclusal ali interferindo. Ai, meu Deus, tô me assusta. Vai ter um contato oclusal interferindo, algo nesse sentido? Então, a gente tem que observar isso aí e quem vai me dizer é a oclusão. A radiologia, como eu falei para vocês, a gente precisa dar... Professora, eu vou fazer só a prótese inferior. Ok, tudo bem. Faz mas geralmente a gente vai pedir a de boca toda, para a gente ver se aquele dente lá de cima não está instruído, se não tem alguma lesão e tudo, se precisa ser intruído, né? Se não precisa dar orto. Então, assim, a cirurgia, às vezes é um rebordo que tá, por exemplo, passou por uma cirurgia e essa cirurgia deixou uma espícula óssea. Aí, às vezes, ou tem, por exemplo, tem pacientes que vão fazer a prótese, mas tem toros mandibular e tem toros palatino. Então, a gente tem que fazer o quê? Cirurgia para corrigir aquele defeito ósseo, para poder a peça assentar. Então, assim, são pacientes. Eu estou contando as situações que é o que acontece mais rotineiramente, tá, gente? Então, assim, a prótese, ela requer que você saiba também indicar o paciente para as especialidades, né? Olha essa situação aqui. Por isso que eu digo que é muito importante, gente, a gente dar o descanso, a gente fazer higiene. Porque se você não higieniza, vocês falam assim, a prótese não dá cárie, mas tem dentes que suportam essa prótese. Olha esses dentes, olha a situação desses dentes aqui dele, né? Cheio de placa, olha, aqui restos radiculares, né? E ele continuava usando a prótese dele porque ele achava que só o dente anterior importava. Olha o tanto de placa, né? Então, assim, a gente não pode deixar o paciente chegar nesse estágio, a gente tem que realmente falar da importância, né, da prevenção. E aqui tem que fazer a troca urgente, vai ter que fazer o novo protocolo, vai ter que repetir novamente as radiografias, tem que fazer um novo planejamento, uma nova prótese, tá bom? Então, assim, não entregar a prótese e esquecer o paciente. É pedir para o paciente vir de vez em quando para ver como é que tá, fazer a raspagem, tá? Não é algo tão simples. E o componente mecânico, né, gente? Isso tudo agora até que a gente conversou foram os componentes biológicos, que é a nossa boca, né? A nossa microbiota, são os micro-organismos. Vocês falam assim, mas os micro-organismos, eles só aderem aos dentes, só fazem mal aos dentes. Mas, gente, tem muita prótese por aí com cálculo, porque a nossa saliva tem sais minerais, tem minerais. E ali em cima da prótese também faz a película adquirida. Então, naquela película adquirida vai começar a se depositar cálculo. E aquilo calcifica,
tá? E você precisa higienizar, porque aqueles micro-organismos que ficam aderidos à prótese, em contato com a tua mucosa, por exemplo, pode dar candidíase, pode dar algum outro tipo de infecção. Então, assim, às vezes a candidíase não é por conta de uma doença sexualmente transmissível, não, mas por conta mesmo de um fungo que entrou em descontrole dentro da boca por conta da falta de higienização e por conta da falta de descanso da mucosa, tá? Então, isso é muito importante a gente sempre frisar isso para o paciente. E o componente mecânico, propriamente dito, é a prótese, né, gente? Aquilo ali não é mais biológico, não é mais seu, é algo que é autógeno, vem de fora, que é instalado dentro da nossa boca, tá? Então, a gente tem que o quê? Tem que ter uma qualidade na elaboração desse trabalho. Porque, por exemplo, a minha mãe estava com uma prótese um tempo desse, trocou, não foi eu que fiz, ela fez na cidade onde ela morava e tudo. E aí depois ela mudou mais para a prótese de mim. Eu digo, mas ela não tá usando essa prótese, ela não consegue usar essa prótese. Quando eu fui olhar a prótese grosseira, mal planejada, uma coisa horrível. Aquilo mais machucava minha mãe do que outra coisa. Então, ou seja, foi o planejamento do dentista que fez aquela prótese que não estava correto. Entendeu? Então, assim, ela deu caro, fez, porque uma prótese, gente, não é barato, é mil e pouco uma prótese. Dependendo de quantos elementos, dependendo do como é a tua prótese, aquilo pode ser mais barato, pode ser mais caro. E aí a paciente não consegue usar? Vocês já pensaram? Então, assim, é muito complicado. Ela, no caso, não falou nada. E os pacientes que falam assim, olha, doutor, eu paguei isso aqui, eu quero minha prótese, isso aqui eu não consigo usar. E aí? Aí você vai ter que fazer uma prótese para sua paciente, né? Então, tentem fazer o passo a passo, tudo direitinho, planejar desde o início, porque senão o negócio não vai dar certo, tá bom? E o que a gente tem que mais importante? A correta distribuição das forças. Isso aqui a gente vai ter que conversar muito. Quando a gente vê classificação de Kennedy, a gente vai conversar muito sobre essa questão das forças, da distribuição da força. O dente, ele está implantado de uma forma não girovertida, ele não está girado, ele não está inclinado, as forças estão dissipando no longo eixo do dente, a prótese está assentando sem causar prejuízos ao sistema estomatognático, aos dentes, né? Então, tudo isso a gente tem que ver, tá bom? Então, a gente tem que distribuir essas forças de uma forma correta. Porque se a gente não distribuir, a gente acaba forçando o dente, aquele dente entra em mobilidade, mas por conta do nosso tratamento, né? Por quê? A gente não planejou de uma forma correta, tá bom? Gente, era isso que eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje, tá bom? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Vou parar aqui a apresentação, deixa eu ver aqui. Mas eu quero saber se vocês têm dúvidas. Perguntem, gente, não deixem eu falando sozinha, por favor. Acho que... tem um cursor aqui, gente, poxa. Vocês estão aí, gente, me deixaram sozinha aqui na sala. Gente, mas era isso que eu queria, tá? A representante de turma mandou um oi para mim. Tá, então tá. Então, gente, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Queria agradecer a presença de todo mundo, tá? Eu só vou tirar a presença rapidinho, que tem como fazer chamada aqui, tá? Só um instantinho. Opções. Nossa, tudo tem que ser muito devagar nesse sistema. Tá? Pronto. Gente, muito obrigada, viu? Beijinhos para vocês. A aula está sendo gravada, a aula vai ser postada, tá bom? Espero vê-los aqui semana que vem.